Pessoal, 102 mil pessoas no Piauí só tem água por causa do carro-pipa. Só tem água em casa porque um caminhão vai deixar na casa delas. 102 mil pessoas. 102 mil, é muita gente, né? Se você pegar a população do Piauí, dá 3%, alguma coisa. Mas 102 mil pessoas vivendo nessa condição realmente chama atenção. É um desafio histórico dos estados que compõem o Nordeste do Brasil, do semiárido. E mais, somente 18% da nossa população tem esgoto tratado. Informações do IBGE, ao vivo. Gorete Santos traz detalhes no Jornal do Piauí. Gorete, ótima tarde para você de novo. Boa tarde novamente, a você e a todos que nos acompanham. Pois é, os dados do Censo 2022, Sistema Demográfico, foram divulgados hoje. E, infelizmente, a gente tem ainda situações muito alarmantes, são indicadores importantíssimos para balizar a saúde pública, o índice de desenvolvimento humano também no nosso estado. E, claro, eles servem como base para ações, para políticas públicas de melhoramento da situação em que vive a nossa população. Embora todos os indicadores tenham avançado, tenham melhorado, mas há situações ainda muito desafiantes, como a que você citou, por exemplo, das pessoas que só conseguem abastecimento de água através de carro-pipa, são cerca de 3% dos piauienses, mas são mais de 100 mil pessoas. Muita gente, Joelson, metade disso, por exemplo, cerca de 50 mil piauienses dependem não dos carros-pipas, mas diretamente da chuva. São pessoas que têm cisterna ou outro tipo de armazenamento e é o único acesso à água. Nós temos dados também divulgados pelo IBGE muito importantes em relação ao saneamento e às condições sanitárias dos domicílios. A gente vai trazer mais informações agora numa entrevista com o superintendente do IBGE aqui no estado do Piauí, Leonardo Passos. Os dados revelam, por exemplo, que no Piauí, cerca de 96% da população mora em domicílios do tipo casa. Esse percentual é o maior percentual do Brasil, ou seja, no Piauí nós temos o maior percentual de pessoas que moram em domicílios do tipo casas. Do tipo apartamento, nós temos cerca de 3% da população morando em tipo apartamento. Esse número, esse percentual, ele praticamente dobrou do último censo para o censo atual. Era 1,7%, foi para mais de 3%. Por exemplo, em Teresina, quase 12% da população mora em tipo apartamento. É a cidade do estado que tem o maior percentual em relação a apartamento. Outro dado divulgado hoje pelo IBGE se refere à forma de abastecimento de água. 3% da população dos moradores piauienses depende de carro-pipa como forma principal de abastecimento. Isso representa mais de 100 mil pessoas que dependem do carro-pipa. Temos ainda um percentual que depende de água de chuva. Chamamos a atenção, por exemplo, para a existência de banheiros. Em 2010, 21% dos moradores do Piauí moravam em domicílios sem acesso a banheiro. Esse número ele caiu bastante, hoje é 5%. No entanto, a média nacional é de 0,5% e esse percentual de 5% deixa o Piauí como o estado com o maior percentual de moradores residindo em domicílios sem banheiro. A gente observa o tamanho do desafio, né, Joelson? Eu trouxe alguns dados aí dessa pesquisa ampla que foi feita nos domicílios aqui do estado do Piauí. Embora mais de 77% da população hoje tenham acesso, por exemplo, à rede regular de distribuição de água, a gente tem esse dado de 3% ainda dependendo de carro-pipa, 1,5% dependendo da água da chuva diretamente, então são cerca de 150 mil piauienses ainda nessa condição. E o superintendente fecha com um dado ainda mais preocupante em relação às questões sanitárias, acesso básico para a população, que é um banheiro, um sanitário, a quantidade de pessoas no nosso estado que ainda não tem acesso sequer a um sanitário dentro do seu próprio lar, Joelson. 5%. O indicador melhorou muito, saindo de 21% para 5% no intervalo de 12 anos, mas são muitos piauienses ainda. Isso representa quase 165 mil pessoas
que não tem sequer um banheiro dentro de casa e, infelizmente, é o pior índice no Brasil. Joelson. Muito obrigado, Gorete. Obrigado pelos dados. Dados que mostram um pouco, né, da realidade e, claro, mostram um pouco também dos nossos desafios. Inclusive, tem aqui o mapa que dá uma ideia para nós da situação da população em relação aos carros-pipa, né? Aqui, ó, eu vou resumindo aqui o índice, seria mais ou menos assim. Quanto mais escuro é essa área, maior é a dependência do carro-pipa, tá? No estado do Piauí. Ou seja, esses moradores dessa região aqui, ó, que fica perto de Pernambuco, lá pelo norte da Bahia, dependem muito de carro-pipa, né? Região aqui onde fica a cidade de Pio Nono e tudo mais. Então, essa região do estado do Piauí, que é justamente a do semiárido, é a maior parte da dependência de carro-pipa. Mas você também tem ocorrências, a gente percebe, no norte do estado e lá no extremo sul. Então, esse é mais ou menos o desenho da dependência do carro-pipa, da dificuldade, segundo o IBGE, da população de ter acesso à água encanada, à água em casa. É um desafio, de fato, para gestões, não só essa, mas as do passado, as do futuro, que já enfrentaram isso, que já passaram por isso, e aquelas que estão projetando aí o amanhã, para que o Piauí possa chegar a um ponto de atendimento a todas essas pessoas. Talvez um passo seja essa reestruturação do serviço de abastecimento d'água que está sendo feito no Piauí, envolvendo a Agespisa, né? Então, vamos ver o que é que aponta o futuro para nós.